noite, graça e paz a todos que estão aqui presencialmente, todos também que estão na plataforma digital. Um abraço a todos, pessoal do Sul, que estão acompanhando o curso aqui conosco nessa noite, os irmãos que vão assistir depois também, boa noite, e vamos lá, a nossa aula de hoje. O tema é Corpo de Cristo. Nós vamos começar com a leitura e vou pedir para isso a ajuda da Sara. Bem, Sara, nós vamos ler primeiro o texto, que hoje o estudo é baseado em 1 Coríntios 12, versículos 12 até 31. Então, a Sara vai fazer a leitura para a gente desse texto e nós vamos conversando a respeito dele, ver quais são as informações que Paulo passa para nós a respeito do corpo de Cristo. 1 Coríntios 12, versículos 12 até o 31. 12, qual o versículo? 1 Coríntios 12, do versículo 12 até o 31. Ok. Posso? Pode sim. Um corpo com muitos membros. Porque assim como um corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros desse corpo, sendo muitos, são um corpo, assim também é Cristo. Porque por um Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer sejamos judeus ou gentios, quer sejamos escravos ou livres, e todos foi dado de beber em um só Espírito. Pois o corpo não é um membro, mas muitos. Se o pé disser, porque eu não sou mão, eu não sou um corpo, não é portanto do corpo? E se a orelha disser, porque eu não sou olho, eu não sou corpo, não é portanto do corpo? E se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se fosse todo o ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou cada um dos membros no corpo como lhe agradou. E se todos eles fossem um só membro, onde estaria o corpo? Mas agora eles são muitos membros, mas só um corpo. E o olho não pode dizer à mão, eu não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, eu não tenho necessidade de vós. Ainda os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são os mais necessários. E os membros do corpo que pensamos ser os menos honrosos, a esses concebemos abundante honra, e as nossas partes íntimas são tratadas com maior decoro. Porque nossas partes decentes não têm necessidade disso, mas Deus de tal forma articulou o corpo, dando mais abundante honra à parte que faltava, para que não haja separação do corpo, mas que os membros tenham o mesmo cuidado uns para os outros. E se um membro sofrer, todos os membros sofrem com ele. E se um membro for honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e os seus membros em particular. E em Deus colocou alguns na igreja, primeiro os apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro mestres, depois milagres, depois dons de curar, de ajudar, de governar e diversidade de línguas. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? São todos operadores de milagre? Têm todos um dom de cura? Falam todos em línguas? Fazem todos interpretações? Portanto, procurai fervorosamente os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Obrigada, Sarinha. Eu acho interessante a forma como muitas informações são passadas, não só no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento também, principalmente, a forma como as verdades são ensinadas. Então, os autores, eles têm sempre o cuidado de utilizar uma palavra, uma ideia, simbolizar de alguma forma para que seja mais fácil a compreensão, o entendimento. Então, quando Paulo ele tem de falar a respeito da igreja, ele utiliza a ideia de corpo. E assim ele vai destrinchando, ele vai ensinando o significado de igreja. Nós não estamos falando aqui de paredes, não estamos falando de edificação, mas nós estamos falando a respeito do corpo de Cristo, que é formado por pessoas.
não é formado por tijolos, mas é formado por pessoas. Cada um que tomou uma decisão pessoal de aceitar Jesus faz parte desse corpo de Cristo. Então, é assim que as coisas funcionam. Então, Paulo ele começa a falar, dá uma ideia para nós a respeito do corpo de Cristo, utilizando o próprio corpo, falando a respeito do corpo humano, para que nós entendamos. Essa é a forma dele. Ele era uma pessoa muito assim inteligente, era uma pessoa, um estudioso, filósofo, mestre, e tinha um jeito todo especial de ensino. E nós vamos falar a respeito disso hoje, que o Espírito Santo de Deus me ajude. Eu não sou Paulo, mas que o Espírito Santo de Deus ajude. E nos ajude a entender a grandiosidade do corpo de Cristo, que, como eu disse, não são edificações, mas sim são as pessoas que formam o corpo espiritual, que é a igreja. Vamos lá então. Eu vou pedir para a Sara continuar aqui, lendo o ponto 1. Diversidade. 1 Coríntios 12, 18 ao 20. Isso. Nós fizemos a leitura, né, dessa parte aí, que fala a respeito do corpo. Então, 1.1, Sara. 1.1. Variedade, pluralidade, diferença. Isso. O corpo de Cristo, então, ele apresenta múltiplas partes, né? O corpo de Cristo apresenta múltiplos aspectos e que eles se diferenciam. Como um corpo mesmo. Nosso corpo humano, ele é formado por várias partes, né? Então, o corpo de Cristo, a igreja, também é formado com variedade, com pluralidade e diferença. Dentro do corpo de Cristo, as pessoas, você encontra pessoas diferentes, pessoas das mais diferenciadas formas, pensamentos, diversidade cultural, todo tipo de diversidade, de pensamento, questão de etnia. Tudo isso são diferenças biológicas, diferença de pensamentos, diferença de forma de proceder, de temperamentos. Você encontra dentro do corpo de Cristo várias formas de pensar, várias pessoas, tantas cabeças diferentes dentro do corpo de Cristo. Então, é um corpo onde há diversidade, né? Linguisticamente falando, são diferentes entre si. Se nós formos pensar aqui, nesse grupo que está presente aqui, são pessoas diferentes, bem diferentes. Nós andamos conversando um pouco no início a respeito, né, do português do Brasil e português de Portugal. Português, mas muito diferente, muitas diferenças, e são essas diferenças, quando elas são bem trabalhadas, que elas trazem acréscimo, cultura, aumento. E dentro do corpo de Cristo é a mesma coisa, cada um com as suas diferenças, cada um com a sua contribuição, cada um fazendo parte para enriquecer, cada um fazendo o seu melhor para que esse corpo seja cada dia mais sólido. Vamos lá, 1.2, Sara. Um só corpo, 1 Coríntios 12, 13. Vamos só ler esse versículo, 1 Coríntios 12, 13. Porque por um Espírito todos nós somos batizados em um corpo, quer sejamos judeus ou gentios, quer sejamos escravos ou livres, e a todos foi dado beber em um só Espírito. Isso. Então, são pessoas diferentes, mas todos eles saem da mesma fonte. Por isso nós bebemos do mesmo Espírito. Somos pessoas das mais variadas formas, mas nós todos bebemos do mesmo lugar, da mesma fonte, do mesmo Espírito. Nós nascemos dessa mesma fonte. Nós temos a mesma origem, que é o Espírito Santo de Deus. Então, cada um aqui tem suas características, mas todos nós formamos um corpo, que é o corpo de Cristo. Ok, vamos continuar aí, Sarinha. 1.3. Unidade firme, alicerçando amor e nos propósitos divinos. Isso. Esse corpo, que ele é formado por várias pessoas diferentes, ele tem a unidade firme,
A igreja tem que ter essa unidade firme. Ela tem, porque ela é alicerçada no amor e nos propósitos divinos. Eu penso que quando o alicerce é firme, não há tempestade, não há dificuldade, não há nada que possa desestruturar. E nosso corpo de Cristo, nós somos alicerçados em quem? Em Cristo. Ele é a pedra fundamental, é a pedra angular. Então, em Cristo Jesus, nós temos essa solidificação. O corpo de Cristo é um corpo sólido, firme, porque está alicerçado em Cristo, alicerçado no amor e nos propósitos divinos. Por isso que nós vamos ver mais para frente, eu creio que no próximo encontro, que vai falar a respeito de 1 Coríntios 13, que fala sobre amor. Então tem que ser alicerçado no amor. O amor, é no amor que a gente deixa de lado as diferenças, é no amor que a gente se dispõe a caminhar mais uma légua, com amor. E para cumprimento do propósito divino, tem que ser fundamentado. Porque se nós fundamentarmos naquilo que nós queremos, nos nossos próprios propósitos, imagina que cada um lutando pelo seu propósito, cada um brigando pelo seu propósito, cada um colocando o seu propósito, a sua vontade. Claro que são pontos de vista diferentes. E quando há pontos de vista diferentes, aquilo que é importante para um não tem a mesma importância para o outro. Mas no caso da igreja, o corpo de Cristo, ele é firmado no propósito divino. Aí já não há diferença. Aí já não há pensamentos diferentes. Porque o propósito que nós devemos levar adiante é o divino, não é mais o nosso. A individualidade fica de lado. Embora seja um corpo com várias pessoas, embora tenha várias funções, mas todos estão firmados no amor, alicerçados no amor e nos propósitos divinos. Vamos lá para a lição agora, no texto, Sarinha, por favor. O corpo de Cristo. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. No corpo de Cristo há muitos membros, e cada um de nós é um membro desse corpo. Embora haja muitas diferenças entre os membros, há só um Senhor. Há diversidade de ministérios, mas só um Senhor. Há muitos membros, mas em Cristo somos só um corpo. Somos o corpo de Cristo. O ministério está relacionado às funções dos membros do corpo. O versículo 13 fala que todos nós fomos batizados em um só corpo. Para funcionar na igreja, todos precisamos ver que nos tornamos parte do corpo, não importando onde estejamos. Todos nós fomos batizados em um espírito, num só corpo. Ao ser batizados, não nos tornamos o corpo, mas um membro do corpo, ou seja, tornamos parte de Cristo. Que é o corpo de Cristo? É a igreja. Em Colossenses 1, 24, na parte final do versículo, o apóstolo Paulo diz que preenche o que resta das aflições de Cristo na sua carne a favor do corpo de Cristo, que é a igreja. E no livro de Efésios, capítulo 1, temos essa confirmação. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Abraão. Só até aí. Tá bem, obrigada, Sarinha. Então, é isso que nós estávamos falando até agora. Então, diversidade. O corpo de Cristo é um corpo diverso. É um só corpo, todos batizados no Espírito, Espírito de Cristo. Vamos para o ponto 2. Eu vou pedir para a Maria fazer a leitura aí, Maria, desse ponto 2. Aqui, dá para ver, Maria? Chega mais para frente. Vamos ver, Maria. Ponto 2 aqui. Vamos lá. Isso, Maria. Chega mais, Maria. Chega mais. Todo mundo pertinho, tá vendo? Interrelacionado, né? Isso. Interrelacionado. Isso. O corpo de Cristo, então, é um corpo interrelacionado. Está aí 1 Coríntios 12, 21. Não
foge não, Maria. Vamos continuar a leitura, Maria. Não foge não. Guerra. 1 Coríntios 12, 21. Diz assim, olha. Não pode o olho dizer à mão, não preciso de ti. Nem tampouco pode a cabeça dizer aos pés, não preciso de vós. Então é uma questão de interrelacionamento entre todas as partes do corpo. Continua aí, Maria, aqui. 2.1. Relação mútua que se estabelece entre dois ou mais elementos. Isso. Então, interrelacionar é uma relação mútua que se estabelece entre dois ou mais elementos. Relação mútua, se é mútua, não é solitária. Se é mútua, é entre dois ou mais elementos. O nosso corpo aqui tem uma relação mútua. Cada parte do corpo está interrelacionado, está interligado. Cada parte do nosso corpo. Então, para movimentar aqui o meu braço, eu preciso de um trabalhar assim enorme. E não são só esses dois ossos aqui. Primeira coisa, o meu cérebro tem que dar um comando, né? Primeira coisa, o cérebro tem que dar um comando e falar, mexa o braço. E aí começa todo o trabalhar. No caso, o corpo de Cristo aqui, quando nós falamos que é a igreja, o cérebro, a cabeça, é quem? Cristo. É Cristo. Isso, a parte mais importante. Então, se eu tiver que levantar o meu braço, como eu falei, precisa de um comando. E o comando quem dá, no meu caso, é o cérebro. Dentro da igreja, a cabeça é Cristo. E nós somos partes desse corpo. A cabeça é Ele, o comando vem dele. E o restante, as outras partes, elas vão trabalhar de acordo com a cabeça. Pode ser a cabeça ou o cabeça, né? A cabeça, quando a gente pensa em corpo, aqui a cabeça, parte do corpo. E o cabeça, por se tratar de ser o líder, né? Aquele que comanda. Então, o corpo ele tem que ser interrelacionado. Assim, nós precisamos ser. Vai lá, Maria, 2.2, então. Como é que... Ajuste de membros. Isso, é isso. Nesse corpo, então, é necessário que haja um ajuste entre os seus membros. Por que será que tem de haver um ajuste entre os membros? Há diferença, né? Isso, há diferença. Não dá para eu querer colocar a minha razão, falar, não, tem que ser feita a minha vontade, a minha razão é essa. Eu entendo que assim seja da melhor forma, mas aí a Maria tem uma outra forma de ver determinada situação. O Miguel tem outra forma, a Sara tem outra forma, a Tatiana tem outra forma de entender. Então, é necessário haver um ajuste. Agora eu falei do meu jeito, um ajuste. Se não houver um ajuste, cada um vai puxar para um lado. E dentro do corpo de Cristo, as coisas não funcionam assim. Por isso é necessário ter um ajuste. Cada um exerce a sua função, cada um faz o seu trabalho, cada um entende as coisas como elas são, mas tem que haver um ajuste. Porque se não houver, como eu falei, cada um vai puxar para um lado, vai pender para um lado. Aí, essa unidade firme aqui, ela deixa de ser alicerçada no amor e nos propósitos divinos. Quando não há um ajuste de membros, aí eu faço a coisa à minha maneira, cada um faz a sua maneira. Mas dentro do corpo de Cristo, a igreja, não acontece isso. Tem que haver ajuste. As pessoas se ajustam a quê? Elas vão se ajustar a quê? Quem pode aí colaborar, enriquecer a nossa aula? A um modelo. Isso, muito bem. As pessoas se ajustam a um modelo. E quem é o modelo? Cristo. É Cristo, é isso. Cristo é o nosso modelo. Por mais que nós entendamos que pensamos assim, X, Y ou Z, o nosso modelo é Cristo, tem um padrão
de vida, um padrão de comportamento, um padrão de pensamento, e é um padrão excelente, né? Poderia ser um outro tipo de padrão, mas no nosso caso, não é um padrão excelente. Às vezes nós vemos na sociedade, né, uma pessoa, ele é o cabeça, digamos, o líder, ele é o padrão, mas não é um padrão com excelência. É um exemplo a não ser seguido. Quem aqui já ouviu aquela frase célebre? Faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Eu já ouvi demais. Já ouviu, né? Então, e as coisas fora funcionam assim. Na maneira humana de pensar, funciona assim. Muita gente diz, faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Mas não, dentro do corpo de Cristo, há um ajuste, porque há um padrão, há um modelo de perfeição que é Cristo. Então, caminhando aí, 2.3, Maria. Identidade do corpo é a unidade em amor. 1 Coríntios 13. É isso. Esse corpo de Cristo, que é a igreja, ela tem uma identidade. Ela tem um documento, ela tem uma cara. A cara do corpo de Cristo é a unidade em amor. Então, se não houver interrelacionamento, como é que vai ficar aqui essa identidade do corpo? Como é que vai ficar essa cara? Se não tiver esse interrelacionamento. Não vai ter uma identidade, né? Porque aí cada um vai querer imprimir a sua cara. É como no Brasil é um RG, né? Cada um tem o seu. Aqui é o BI, né? É um documento, cartão de cidadão. Cada um tem o seu. Na igreja não há isso. A identidade do corpo é a unidade em amor. Não tem que ter a cara do pastor, não tem que ter a cara do irmão X, do irmão Y, não. Na igreja a identidade do corpo é o amor, é Cristo. É esse rosto que tem que aparecer, é o rosto de Cristo. Nós, como igreja de Cristo, como corpo de Cristo, nós somos quem? Nós somos aqueles que vão continuar aqui na terra a missão que Cristo começou. Nós vamos continuar. Então, nós precisamos continuar com a mesma identidade. Senão, é um trabalho descontinuado, não é? Se ele perde as suas características. Então, como igreja de Cristo, como corpo de Cristo, a nossa identidade é unidade em amor. E o que passar disso, esquece. O que passar disso descaracteriza a unidade. É isso. Descaracteriza a identidade, descaracteriza o próprio corpo. E aí deixa de ser corpo de Cristo. Bora lá então, Maria, vamos continuar aí. Vamos voltar para a nossa revista, nosso livro aí, nosso material. Abramos aqui um parênteses entre 1 Coríntios 12, 13 a Lemos. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo. Louvado seja o Senhor, todos nós fomos batizados em um só Espírito. Muitos irmãos que não se reúnem conosco também foram batizados em um só Espírito. Isso até aí, Maria. Então, quando o autor aqui fala que muitos irmãos que não se reúnem conosco, eles também foram batizados nesse mesmo Espírito. Isso quer dizer que há divergências de igrejas para igrejas. Cada uma tem o seu jeitão, né? A identidade não é maculada, não, né? A identidade, no caso das outras igrejas, é essa aqui. É a unidade em amor, né? Embora ela tenha, como é que eu vou dizer? As suas características,
Porque a igreja batista é de um jeito, a igreja metodista é de outra forma, e tantas outras igrejas. A Assembleia de Deus tem uma outra roupagem. E todas essas igrejas, essas pessoas, elas formam parte do corpo de Cristo. Ainda que tenha uma roupagem diferente, ela não macula a identidade do corpo. A unidade em amor permanece a mesma. Por quê? Porque o cabeça é Cristo. E por causa do cabeça, né, é que nós somos dirigidos por esses propósitos do cabeça. Por isso não há como ter uma identidade diferente, porque a cabeça é Cristo também da mesma forma, né? Então, essa frase, como o autor colocou, ela coloca de lado todo tipo de preconceito, porque às vezes tem pessoas que acham assim, igreja X, igreja Y, ok. Igreja Z, não. Essa daí não. O povo não é povo de Deus, não faz parte. Mas faz parte. Faz parte desde que as pessoas realmente elas tenham Cristo como cabeça. Então, não tem a ver, por exemplo, com a identidade, o rótulo da igreja. Isso não tem nada a ver. Porque a igreja ela é espiritual, né? A reunião de pessoas é que vai formar esse corpo de Cristo. Não é a reunião da igreja Assembleia de Deus com a igreja batista, não. É a reunião das pessoas, vai formar o corpo de Cristo. Então nós encontraremos parte do corpo de Cristo em vários lugares. Em tudo quanto é lugar no mundo a gente vai encontrar. Porque o corpo, ele é cheio de diversidade, como eu falei, pluralidade. Mas o que tem em comum é a mente, que é a mente de Cristo, é o cabeça. Cristo é o cabeça, Cristo é o cérebro de tudo. Miguel, vamos lá então para o ponto 3. Pode ler para nós? Não tem Por favor. Ele tem, passei para ele, Maria. Tem? Tem. Mas lê aqui primeiro, por favor, Miguel. Funcional, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 25 e 27. Vamos lá para esse texto. São 2 versículos. 1 Coríntios 12, 25 até o 27. Para que não haja divisão no corpo, mas antes que tenham os membros igual cuidado uns dos outros. De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Ok, obrigado, Miguel. É isso. Então, há uma ligação entre essas partes do corpo. Vamos lá, então. 3.1, Miguel. Desempenha determinada função, individual e coletiva. Isso. Então, as partes do corpo desempenham determinada função individual e coletiva. Isso significa o quê? Cada parte do corpo, ela tem a sua função. Por exemplo, o meu braço aqui tem uma função, né? Ele serve para mexer, para levantar, para acenar, tem várias coisas. Se a gente pensar nos órgãos internos, o fígado, ele tem a função dele como fígado, mas ele também tem uma função coletiva, porque o fígado ele tem relacionamento com outros órgãos, e cada órgão do corpo, ele precisa funcionar bem, vai estar interrelacionado. E funcionando um órgão bem, o restante também funcionará bem, né? Então, há um desempenho aí, há uma função individual e há uma função coletiva em cada parte do corpo de Cristo. Cada pessoa vai ter uma função individual, mas isso daí vai redundar em uma função coletiva. Nós vamos ver mais para frente, né, onde é que vai chegar esse trabalho da coletividade, onde é que nós vamos chegar.
Então, dentro do corpo de Cristo, cada um tem a sua função, cada um tem a sua importância, não tem mais, não tem menos, não tem um órgão que é melhor que o outro dentro do nosso próprio corpo. O que nós sabemos é que há funções diferentes, há órgãos que eles são assim, extremamente vitais e há outros órgãos que dá para si, ele não é tão assim vital, mas todos são importantes, todos. E um precisa do outro. Dentro do corpo de Cristo é a mesma coisa. Quando a gente fala de uma função individual no corpo, acho que foi a Sara que leu a respeito da função, né? Que se o olho disser, eu não sou mão, então eu não faço parte do corpo. Não. O olho, ele é extremamente importante, a mão é extremamente importante. Isso significa que cada membro da igreja de Cristo é importante. Cada um com sua função, com seu dom, com seu talento, é importante. Então, eu não posso, de repente, falar assim, olha, eu quero exercer a função da Maria no corpo de Cristo. A função da Maria no corpo de Cristo é a função da Maria. O talento da Maria é dela. Então, Deus ele vai nos dotou de capacidades especiais. Isso daí nós falaremos semana que vem. Mas a função que a Maria exerce no corpo de Cristo é ela quem exerce. Ela foi dotada de capacitação para isso. E é importante, né? A função do Miguel, de cada um aqui presente, é a sua função. Cada um faz o seu melhor em prol da coletividade. Então, é um trabalho individual e coletivo ao mesmo tempo, dentro do corpo de Cristo. Continuando aí, 3.2, Miguel. Enfrenta a oposição. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Isso, vamos ler esse texto também que é importante. Texto de 1 Coríntios 1, versículo 10. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo pensamento e um mesmo parecer. Isso, obrigada, Miguel. É isso. Então, significa que o corpo aí enfrenta oposição, o corpo encontra dificuldade. Por isso que aí em 1 Coríntios, Paulo diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, ele está rogando, apesar das oposições, apesar das dificuldades, apesar das tribulações, ele está falando, eu rogo, vocês têm de se manter unidos, têm de manter juntos, cada um faça o seu melhor. O corpo de Cristo trabalha assim, cada um fazendo o seu melhor. Não é o melhor do seu vizinho, não é o melhor do seu irmão, mas é o seu melhor, né? E nós vamos encontrar oposição dentro do corpo de Cristo. Por quê? Porque, às vezes, a questão de nem todos falarem a mesma língua, né, o mesmo pensamento. Isso daí se não for bem trabalhado, vai gerar oposição. Todos dentro do corpo de Cristo precisam falar a mesma língua. Todo mundo precisa falar a mesma língua. É necessário que os pensamentos, quando Paulo fala, rogo-vos, tem que apresentar o nosso corpo como sacrifício, nós temos que ter a mesma maneira de pensar. Paulo diz isso por quê? Porque se cada um puser a sua forma de pensar, a sua maneira de ser, a sua verdade, e deixar de lado aqui o propósito divino, vai haver oposição. E a unidade vai para água abaixo, ralo abaixo, porque cada um quer colocar a sua forma de pensar, o seu pensamento. Então, o corpo de Cristo, ele vai sofrer, ele sofre oposição, ele enfrenta, até porque não há interesse de que esse corpo de Cristo, ele fique alicerçado, ele continue alicerçado. Nós sabemos que há
todo um trabalhar espiritual para quebrar esse alicerce. Há um trabalhar espiritual para acabar com a unidade que tem de haver no corpo de Cristo. Então, é essa oposição que o corpo de Cristo encontra e enfrenta, né? Uma delas, eu falei, então, todos precisam falar a mesma língua. Línguas diferentes, aí vira aquela Babilônia, né? Se cada um falar, né, aquilo que eu quero que seja assim, eu quero que seja assado, cada um falar tem de ser assim, vai ter problema, né? E outro tipo de oposição, né? Não pode haver divisão, todo mundo tem que estar unidos no mesmo espírito, no mesmo pensamento, na mesma mentalidade, isso. Porque senão acaba dando espaço para oposição, acaba estremecendo o alicerce, porque deixa de estar firmado no amor e no propósito divino, né? Outro inimigo aí da funcionalidade, da oposição, é questão de disposição mental. A Sara até falou, adiantou, né? Disposição mental. Todos têm que ter a mesma mente, o mesmo pensamento. Tem que estar todo mundo ligado da mesma forma, pensando da mesma forma. Isso não quer dizer que o corpo de Cristo é formado por robozinhos. Todos pensam da mesma maneira. Eu digo, pensa assim, a cabecinha. Tem que ser tudo igualzinho. Não. Cada um tem a sua forma de pensar, mas alicerçado no amor e olhando para o propósito divino, aí todo mundo passa a ter o mesmo tipo de pensamento, não é? Se eu for falar a respeito vamos pensar numa mudança na igreja. Nós vamos pintar a igreja no próximo mês. Vamos pintar a igreja, vamos começar uma reforma. Aí eu perguntar, Maria, que cor você acha que fica boa? Se a gente for pintar a igreja aqui. Branco. Branco. E a Sara, o que você acha? Branco e preto. Branco e preto, ok. Tatiana, que cor? É rosa. Rosa, Tati? Branco e preto. Branco e preto. Então, são ideias. E aí, o que você acha? O que você acha, Miguel? Uma cor? Tá bom como está? Sim. O Miguel gosta do branco, fundo azul e tal. Então, cada um aqui tem uma forma. Só a Tati e a Sara aqui, né? Branco e preto. As duas entraram numa sintonia. Então, são pensamentos diferentes. Não impede. Mas se chegarem aqui, a igreja estiver toda branca, isso daí não vai ser motivo de contenda, né? Não vai ser motivo de briga. Não tem porquê. Cada um pensa, mas nossa, então, mas o que você acha? Tá, olha, a maioria decidiu, então vamos fazer assim dessa forma, uma forma democrática, né? É melhor assim. Então, há pensamentos diferentes, mas qual é a mentalidade? Tem que pensar nisso. Qual é o que é mais importante? É aí que pega. O que é mais importante é o propósito divino, não é? Então, por causa do propósito divino, nós vamos estar todos ali direcionados para o mesmo pensamento, para a mesma forma de agir, mesma mentalidade, porque nós temos todos um propósito divino. Não é mais um propósito meu, não é mais o meu interesse que está valendo, mas é o propósito divino, é aquilo que Deus quer que seja feito. Então, a funcionalidade aí vai encontrar oposição dentro do corpo de Cristo. Vai ter oposição, sim, mas nós, como pessoas que temos uma mente de Cristo, uma mente renovada, uma mente que segue o propósito divino, a gente, não é? Senta, nós conversamos, nós trabalhamos, nós oramos, nós buscamos meios para que essa funcionalidade dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo, continue. Vamos lá então.
Outro tipo de oposição que nós podemos encontrar é falta de união, né? Um tipo de oposição. São alguns tipos de oposição que a gente encontra. Falta de união. Cada um pegando aquilo que lhe interessa, cada um seguindo o seu próprio propósito, cada um fazendo as coisas da forma como entende. Olha, eu acho que a igreja, ela tem de fazer um chá tal dia para beneficiar os órfãos e os viúvos. Um chá com fundo para beneficiar. O outro, não, mas eu nesse dia eu vou estar levando sopa ali para um outro grupo. Aí tem um que vai falar, não, nesse dia eu não quero, eu vou estar dormindo. Eu não quero fazer isso. E aí vira uma confusão. Então, onde é que entra aí a unidade? Onde é que entra aí a união de propósito, de mentalidade? Então, são tipos de oposições que podem acontecer. Mas precisamos estar firmes, alicerçados, como eu falei, no amor e no propósito divino. Quando há esse tipo de alicerce, a oposição, ela não encontra espaço. 3.3 aí, Miguel. Corpo funcional gera crescimento. Efésios capítulo 4, versículos 15 e 16. Isso, então vamos lá, Efésios 4, 15 e 16. Quem encontrou aí, leia, por favor. Encontrou, Sarinha? Então, o que está dizendo aí? Efésios 4, 15 e 16. Antes, dizendo a verdade em amor, cresçamos em todas as coisas naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e compactado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a eficaz operação de cada parte, faz o aumento do corpo para sua edificação em amor. Isso. Olha, esse versículo é muito importante. Sara, lê pra gente novamente. Vamos pensar, ouvir com cuidado cada palavra. Vai lá, Sarinha, de novo, por favor. Antes, dizendo a verdade em amor, cresçamos em todas as coisas naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e compactado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a eficaz operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Isso. Então, é em amor que o corpo é edificado. Quando há amor, quando há esse funcionalismo, quando o corpo é funcional, quando há interrelacionamento entre as pessoas, quando cada um busca o propósito divino, é inevitável. Esse corpo, ele começa a crescer, esse corpo funcional, ele vai aumentar. Por quê? Porque o amor, ele tem esse poder. O amor tem esse poder de atrair pessoas. E quando as coisas começam a chamar a atenção pela comunhão, pelo amor, é inevitável, o corpo ele começa a crescer. Então, o corpo de Cristo, ele é formado por várias pessoas, vários tipos de pessoas, pessoas diferentes, que elas têm um relacionamento entre elas. Esse relacionamento, ele faz com que o corpo funcione. Cada pessoa vai exercer a sua função dentro desse corpo. E quando cada um desempenha a sua função dentro do corpo de Cristo, esse corpo, ele começa a atrair. Entende como é importante? Porque passa a ser uma fonte de crescimento essa questão de comunhão. Nós temos trabalhado bastante, eu penso. Nós temos tido vários momentos de comunhão, não é? De uns tempos para cá. Graças a Deus, glória a Deus. E esses momentos de comunhão têm proporcionado o quê? Gerado crescimento, tem gerado intimidade, tem gerado, eu tenho certeza que tem gerado, tem levantado até novos dons. Eu nem vou falar quem é a pessoa que eu estou pensando, mas esse tipo de relacionamento, né, entre as pessoas, quando ele é bem arraizado aqui, alicerçado no amor, ele começa a espoletar coisas, dons começam a se mostrar, talentos começam a surgir.
E tudo isso, esses dons, esses talentos, trabalhados, bem trabalhados, alicerçados no amor, vai cumprir o propósito divino, que é crescimento. É um crescimento numérico? Não é nisso que nós estamos falando. Não é? Dentro do reino de Deus, nós não podemos pensar em números. Até o pastor sempre fala que Deus ele não conta, mas ele pesa, né? Mas o crescimento, ele acaba sendo inevitável. Ele acontece de uma maneira assim espontânea. O corpo de Cristo, ele é formado então por várias pessoas, várias igrejas. Há igrejas onde possuem um número maior, há igrejas onde o número de membros é menor. Cada uma tem as suas particularidades, mas todas elas são importantes. Por quê? Porque faz parte do corpo, não é? Então não é unidade, nós estamos falando de número, mas estamos falando de união. E isso, quando há união, quando há comunhão, quando ela é alicerçada no amor, cumpre esse propósito divino, que acaba automaticamente crescendo. Cada um começa a trabalhar, cada um começa a gerar frutos, cada um começa a servir. Lá no passado, em Gênesis, quando é falado para Adão que ele tem que supervisionar ali o jardim, isso significa que ele tinha que servir, né? Ele tinha que cuidar de tudo. Das plantas, das árvores, da criação, dos animais, ele tinha que supervisionar. Outra função de Adão era proteger aquele ambiente, aquele local. Então, isso é automático. Quando a gente começa a fazer parte do corpo de Cristo, a gente já começa a servir. Nós somos chamados para servir. Cada um à sua maneira, cada um no seu lugar. E esse serviço desempenhado de uma maneira positiva, da melhor forma, vai proteger, vamos assim dizer, proteger esse mesmo grupo, vai proteger a unidade, vai proteger a união. Por quê? Cada um vai fazer o seu melhor. E fazer o melhor dentro do corpo de Cristo é servir cada vez melhor. Não a pessoas, não a um pastor, não a uma liderança, mas é servir ao propósito de Deus, original. Ok? Alguém tem alguma coisa a dizer? Algo a falar, a acrescentar, a brilhantar? Então é isso, nós ficamos por aqui. Semana que vem nós teremos continuidade, vamos passar para 1 Coríntios 13, mas por hoje é só. Boa noite a todos, Deus abençoe, fiquem bem, paz.